E agora nós vamos falar de um assunto muito importante. Hoje, 18 de junho, é o Dia do Orgulho Autista. A proposta é ampliar o olhar sobre a neurodiversidade, o respeito, as diferenças e também a importância da inclusão. Para isso, eu recebo aqui duas convidadas que eu não irei apresentar, porque elas vão se apresentar, elas vão fazer as suas autodescrições, é isso? Isso mesmo. Então, muito bem, começamos então contigo, por favor. Bom dia a todos, então, Andréia. Eu vou fazer a minha autodescrição para que todos possam me enxergar. Eu sou Gabriela Zanella, sou uma mulher de pele clara, estou vestindo nesse momento uma saia, um casaco cor caramelo, marrom claro, uma blusa branca. Nesse momento estou com os cabelos soltos e ao meu lado a colega Carla, que também vai fazer a autodescrição dela. Bom dia para todos. Meu nome é Carla Cristine Guimarães, sou uma mulher de pele clara, estou de óculos, casaco preto, uma calça marrom, estou de cabelos soltos, cabelos pretos e tênis branco. Muito bem, muito bom. Aqui a gente já começa, né, com essa inclusão aí. Isso aí. Entendendo a importância disso. E eu faço questão de apresentar também a Gabriela, que é presidente da Comissão de Inclusão e Acessibilidade e também do Conselho Regional de Psicologia. E a Carla é conselheira do Conselho Regional de Psicologia aqui do Estado. Hoje é o Dia do Orgulho Autista. O que podemos e devemos falar sobre esse dia? Muito bem. Eu acho que, como ponto de partida, né, a gente pode fazer primeiro relembrar quando que surgiu, né? Esse movimento do 18 de junho, diferente do dia 2 de abril, que também é uma data mundialmente conhecida, né, pela conscientização do Dia do Autismo, o foco do dia 18, Dia do Orgulho Autista, é justamente trazer um pertencimento e uma identidade, né, da pessoa no espectro. Então, enquanto o dia 2 ele é mais voltado especificamente para uma conscientização, para uma divulgação das leis, dos direitos, né? O dia 18 ele traz um protagonismo da própria pessoa no espectro. Do ser pessoa dentro do espectro. Uhum. E é importante a gente falar sobre isso, né? Eu gostaria que você falasse da importância de ter essas datas para ampliar essa conscientização, esse nosso olhar também. É porque ainda existe uma dificuldade da sociedade de compreender o espectro em si. Algumas pessoas têm dificuldade, tá, mas por que eu vou comemorar se eu tenho tanta dificuldade de conviver, por exemplo, as famílias com dificuldade de acesso às terapias, o que eu tenho a comemorar? Na questão não é do comemorar, mas da pessoa entender das questões da sua vivência, entender que ela pode ter as suas limitações, mas ela também pode ter o seu entendimento como pessoa, que ela vai trabalhar e vai conseguir ter uma qualidade de vida no decorrer. Exato. Acho que cabe aqui a gente também trazer, né, o dia 18 de junho, ele teve início, foi criado por um grupo de ativistas de pessoas autistas, um grupo britânico em 2005, justamente com esse objetivo das próprias pessoas no espectro poderem celebrar a sua forma de perceber, de sentir, né? Então, de uma forma transversal, assim, como se percebe, né? E acredito que a gente falar sobre, além da conscientização, existe também dentro da própria comunidade autista, uma dualidade, né?
de pessoas no espectro e familiares também que percebem a palavra o orgulho autista como uma certa barreira também. Porque aí a gente está falando, dentro do espectro autista, de níveis de suporte muito diferentes, né? Então, assim, enquanto uma parte dentro da comunidade celebra o dia 18 de junho, enquanto orgulho autista, e aí a gente está falando pessoas com menos suporte, né? Pessoas autistas nível 1, onde conseguem ter uma autonomia, conseguem ter uma vida Uma social, mais né? acessível. No outro lado do espectro, e por isso é tão grande o espectro em si, a gente também está falando de famílias que lidam com questões de barreiras na comunicação, questões de autolesão. Quanto maior o nível de suporte, a gente também está falando de maiores dificuldades e barreiras para que essas pessoas, esses familiares, possam dificuldade viver. de acesso às terapias também, então acaba tendo uma discrepância delas. Assim, o que eu tenho a comemorar? Na realidade, né, é um conjunto, né? Às vezes do mesmo nível que tem pessoas que conseguem ter uma vida mais tranquila, com níveis de suporte menores, tem outras que têm uma dificuldade muito maior, tanto da pessoa em si, quanto dos familiares que têm que conviver com as dificuldades daquela pessoa em fazer as habilidades básicas que ela precisaria fazer. Quando a gente fala em neurodiversidade, o que a gente quer dizer sobre isso? Neurodiversidade a gente está trabalhando, se dedicando para que a sociedade respeite, acho que acima de tudo, de que todos nós somos seres singulares, com uma forma de perceber, de sentir e de vivenciar as experiências, né? E que uma existência não anula a outra, né? Então, a neurodiversidade é justamente isso, é a gente praticar o respeito, né? E essa compreensão, essa conscientização de que nós somos seres únicos, né? E que pensamos e sentimos de forma muito individual. Um exemplo que eu uso geralmente em terapia, quando os pais perguntam: mas o meu filho não... Ele olha no olho, ele conversa, ele não me parece ser autista. Eu dou exemplo de quando a pessoa vai comprar uma tinta numa loja de tintas. Ele não te dá uma paleta de cores, com vários tons de cores. Ele, sim, ali é um espectro. Cada pintinha de cor, cada criança pode ter um tom de azul mais claro, um tom de azul mais escuro, um tom de amarelo mais claro, um tom de amarelo mais escuro. Mas ela vai estar dentro daquele espectro. Então, ela vai ter características diferentes, mas ela vai estar dentro daquele grupo. Então, ela pode ter particularidades diferentes do outro, mas ela vai ter outras que vai fazer ela pertencer àquele grupo. E isso também é uma neurodiversidade, é o conjunto que faz o diferente. É interessante, né? Essa leitura. Que preconceitos ainda, como sociedade, a gente precisa enfrentar, aí a gente precisa combater? Olha, esse é um tema que eu acho que é justamente ter esse tempo e esse espaço de construção é o que a gente precisa, né? Quanto mais a gente falar sobre, a gente também está validando e conscientizando quem não conhece. O espectro autista, especificamente, ele transpassa esses níveis de suporte. Então, hoje a gente vê uma barreira gigante, né, enquanto pessoas e familiares nível 3, nível 2 de suporte, que precisam de uma assistência substancial muito mais dedicada, né? Mas também as barreiras de quem é nível 1 de suporte e que não tem cara, né? O autismo, ele não tem cara. Ele
de forma a perceber e a sentir o mundo. Então, quando essas barreiras, acho que talvez até a Carla possa trazer de forma muito mais fidedigna, né, que é uma colega colaboradora da nossa Comissão de Inclusão e Acessibilidade e uma mulher com diagnóstico tardio também no espectro autista. Eu acho que é justamente isso, né, estar nesse espaço aqui, eu, enquanto conselheira, né, e presidente da Comissão de Inclusão e Acessibilidade, onde a gente puder ocupar os espaços e ajudar, auxiliar, abrir caminhos para que pessoas que vivenciam, né, o próprio espectro também estejam e possam falar sobre, eu acho que esse é um rompimento de uma barreira, né? Carla, enquanto conselheira, né? Perfeito, gostaria, então a gente está encerrando, mas gostaria de uma palavra tua em relação a isso. O meu diagnóstico, ele foi tardio, tem 1 ano que eu fiquei sabendo que eu estou dentro do espectro nível 1, e em decorrência do diagnóstico da minha filha, que é nível 2, e quando eu vou fazer um atendimento, que é tanto de famílias quanto de crianças, que às vezes têm um entendimento equivocado dentro do espectro, eu falo assim, o que tu entende como uma pessoa autista? Como é que tu vê a pessoa? Daí ela vai dar a descrição que ela imagina, pelas experiências que ela tem, e daí quando ela termina eu falo, tá, e se eu te disser que eu sou autista, o que tu me diz? Ela fala, primeiro ela toma um choque, eu assim, o autismo é uma forma de o teu cérebro funcionar diferente. Ela não te faz diferente das outras pessoas, é só um funcionamento diferente, com dificuldades e com, vamos dizer assim, com características diferentes. Mas a gente é um ser humano como qualquer outro. Perfeito, que assunto maravilhoso. Olha que bom a gente poder conversar sobre isso, trazer isso para o Inspire-se de uma forma tão verdadeira como vocês trouxeram aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi um prazer recebê-las aqui, viu?